7h10. Aí, o Breno falou 7h10, já é 7h10. Então, estamos agora sim ao vivo pelo aplicativo Zoom, aí na nossa aula de história para nosso sexto ano, tão querido sexto ano. Então, pessoal, vocês que devem estar um pouquinho ansiosos, acredito que não, porque vocês foram muito bem na prova anterior, já devem estar por dentro que quarta-feira agora é a nossa prova de história, bem específico aos temas Roma, Roma Império, Roma Cultural, Sociedade. Vamos trabalhar também sobre a religião, a educação daquele povo, como que as mulheres, os homens se portavam, como que elas eram ensinadas, ok? Sobre as classes, plebeu, patrício, como que Roma surge como esse grande império, ok? Então, vamos lá. Para dar continuidade, para poder citar esse tema tão bacana, eu quero pegar essa primeira aqui, ó, essa primeira citação. Lê para mim, Eduardo, me ajuda? Sabe-se por meio de pesquisas arqueológicas que Roma iniciou-se como uma cidade que acabou por absorver aldeias próximas. Roma também tinha uma versão lendária de sua fundação, a lenda de Rômulo e Remo, que teriam sido criados por uma loba. Então, de acordo com o texto, pessoal, o que está sendo mostrado? O que a gente analisa com essa leitura? Está falando sobre o quê? Uma lenda de Roma. Isso, mas eu tenho duas histórias, eu tenho uma nesse texto? Duas. Uma é a história arqueológica, a que prova que Roma formou por várias aldeias. Então, ó, por meio de pesquisas arqueológicas. Então, nós vamos ter uma história de Roma, que acabou por absorver aldeias próximas. Ok? Lógico que a gente vai desenvolver mais essa narrativa, mas uma mostra a criação de Roma pelo lado científico. A outra, que o Eduardo acabou de ler, é o quê? Roma também tinha uma versão lendária. Então, quer dizer que nós temos uma lenda que tenta tratar essa origem de Roma, o quê? Por vias lendárias, contando deuses, sendo Rômulo e Remo sendo amamentado por loba, onde sobreviveu, depois duelaram e formaram a cidade. Então são duas histórias, uma lendária e a outra histórica. Caso seja cobrado alguma coisa na prova, é bom sempre a gente lembrar das duas, tá? Vocês têm que desenvolver. Falar que Roma já foi colonizada pelos gregos, pelos etruscos. Então, esses povos, essas aldeias que a gente precisa lembrar, ok? E da lenda eu tenho que lembrar o quê, professor? Eu tenho que ler a lenda, né? Que nós já falamos aqui na aula. E lembrar também que era filho de Neia, né? Que era filha da rainha, que teve envolvimento com Deus, Marte, que depois engravidou de gêmeos, que foi jogado no rio. Depois eles foram achados pela loba, que amamentou, depois foi criado por ancião, que depois eles cresceram, perceberam quem eles eram. Então são duas histórias aqui que vão se conectar para poder narrar o quê? A origem de Roma, como que Roma se desenvolveu, como que surgiu essa cidade de Roma. Então, são duas versões. Uma que é a mistura, foi surgindo naquela região vários povos, povos gregos, povos sabinos, povos latinos, povos etruscos, que foram desenvolvendo a agricultura, e pouco a pouco os etruscos foram dominando mais o poder, que foram se tornando o quê? Os primeiros republicanos, os primeiros imperadores ou os primeiros reis. Eles não foram imperadores, eles não foram republicanos, eles foram o quê? Reis, os primeiros reis. Ok? Deu para entender essa primeira, pessoal? Posso passar ou tem alguma pergunta? Lembrando que, ó, se for enviado, alguém mandou para o tio essa pergunta. O tio só está mandando aqui, ó. Alguém mais com essa dúvida sobre a origem de Roma? Vou passar, hein? Alguma pergunta? Ok. Próximo, então. Vamos lá. Agora nós vamos falar um pouco sobre Cartago. Estão lembrados de Cartago? Lembra que Roma, quando Roma de fato começa a desenvolver, Roma ele vai ser logo atenção, porque poderia ser uma cidade comercial, fazer comércio com os outros países, outras
outras cidades, estados, outros territórios, outras regiões. Ela poderia ir por esse caminho, mas ela não foi. Roma é uma região de soldados, de legiões que passou a dominar outros territórios. A questão é, um dos grandes territórios que trazia grande dificuldade aí para Roma, seja na concorrência do comércio e principalmente do mar Mediterrâneo, era Cartago. Então leia aí, Breno, sobre esse texto aí, rapidinho. Cartago era uma das principais potências marítimas no período de expansão romana, já exercendo domínio sobre as rotas de mar meridiano. Em decorrência dessa rivalidade, ocorreram as Guerras Púnicas. Roma, que conquistou a hegemonia sobre o Mediterrâneo. Então, nesse texto aí, eu tenho que lembrar das seguintes questões. O que foram as Guerras Púnicas? Foi o conflito entre Cartago e Roma. Lembrar que quem é que venceu esses conflitos? Roma. É claro que é Roma. Senão, o nosso capítulo ia ser o quê? Cartago, não ia ser Roma, né? Então, Roma vence. Lembrando que os cartagineses, eles vão querer revidar e mesmo assim Roma faz o quê? Quando eles saem, eles têm que ser soldado de Cartago para Roma, o que Roma faz? Vai lá e ataca. Então, eles não vão ter nenhuma defesa. Ô tio, Oi, sim? se eu não falar nada não, porque eu tô com sono, tá? Tá bom, Danilo. Tudo bem. Então, vamos lá, ó. Nós temos agora, lembrar, Cartago era a primeira pergunta. O que Cartago era nessa época? Cartago era o principal rival comercial de Roma. Roma poderia disputar. Imaginem hoje, pessoal, Linhares e São Mateus. Linhares e São Mateus. Qual que é a melhor cidade? Qual que vende mais? Qual que ganha mais dinheiro? Qual que tem mais investimento? Aí fica aquela disputa. É só uma imaginação. Vamos imaginar que São Mateus vende bastante, depois Linhares também vende. Isabela Conte, daqui a pouco a senhora vai ler, hein? Então a gente está imaginando aqui, ó, aquela cidade que vende mais, vende outro. Poderia ficar nessa disputa de comércio, certo? Mas não ficou. Imagina Linhares falar, quer saber? Eu vou dominar logo São Mateus, vou atacar e vou tomar aquela cidade para mim. Pronto, vai ser Linhares aqui até lá São Mateus. É assim que ocorreu na história. Roma poderia duelar comercialmente. Mas como Roma tinha um exército mais forte, tinha um poder de destruição melhor, nesse joguinho em que ele tinha mais ataque do que defesa, o que Roma faz? Vai atacar. Então, ao invés de concorrer comercialmente com Cartago, o que ela faz? Ela domina. Eu vou logo dominar aquela cidade, domino aquele comércio e passa a ser tudo meu. Vai ser de Roma agora. E as pessoas que duelaram comigo, o que eu vou fazer com eles ainda? Com aqueles soldados, com aqueles guerreiros que lutaram contra? Eu vou perdoar eles? Eu vou libertar eles? Era isso que Roma fazia, pessoal? Não. Ela vai escravizar, isso aí. Então ela vai pegar muito desse pessoal aí que lutou contra e irá tornar eles escravos. Ô De tio, bola, sim? essa época aí tinha aquelas corridas de cavalo, não, né? De bigas? É. Então, tinha. A gente vê lá desde a Grécia, desde os assírios já existia. Os assírios foram os primeiros povos que nós estudamos lá na Mesopotâmia. Lembra na Mesopotâmia que nós estudamos os sumerianos, os babilônios, que surgiu a escrita, depois o Código de Hammurabi. Até as 12 casas do Zodíaco também são dos amoritas, tá? São os povos lá da Mesopotâmia. Então, quem acredita hoje em Zodíaco, em Áries, Gêmeos, é dos povos da Mesopotâmia. Então, tantas corridas de bigas, lutas, desenvolveu com os assírios, que eram os povos guerreiros, muito violentos, tá? Talvez mais violentos, mais assassinos que os romanos. A diferença é que os romanos escravizam, né? Também matam. Já os assírios torturavam, espancavam, eram muito cruéis. Ok? A gente vai estudar sobre eles, não, né? Nós passamos por ele, a gente só pontua, porque não tem tanta informação sobre os assírios, a gente não encontra muito. Também eles não tiveram muita importância para a nossa história hoje. Os romanos tiveram mais. Ah, tá. Tiveram desde a escrita, por exemplo, o latim. O latim vai influenciar a nossa linguagem, inclusive nos dias atuais. Ok, vamos para a próxima então, ó. Passei, hein? Deixei.
Agora sim, agora vai começar a vir uns temas mais etruscados aí. Vamos lá. Deixa eu ver quem tá online aqui para me ajudar na leitura. As duas Isabelas estão com a câmera ligada. Eu gostei de ver. Isabela, conte Magnago. Vou chamar ela, que ontem ela ficou aí quase, o tio nem chamou direito. Bom dia, tio. Bom dia. Tá. Depois a outra Isabela lê a próxima, tá? Vai lá. A fusão entre a cultura grega e a romana é conhecida como cultura grego-romana. Está presente na religião por meio dos deuses, na literatura, em obras como Eneida, poema que reflete outro lado da tomada de Troia, já narrada no épico grego Ilíada. Não sei. E na arquitetura, os gregos, no entanto, não foram os únicos povos a influenciar os romanos. Dos etruscos, por exemplo, os romanos adquiriram a habilidade de projetar e construir estradas. Ótimo. O que o texto está falando, pessoal? Olavo, bom dia. Olavo tá online, será? Viu o Olavo saindo da sala? Deixa eu ver aqui. Samuel, bom dia. Bom dia, Samuel. Bom dia. O que você entendeu sobre esse texto? Quando a gente fala... o texto que a Isabela leu. Fala sobre o quê? O que a gente entende? Que a cultura romana ela foi muito baseada na grego. Na grega. Isso. Mas unicamente com a cultura grega, a gente tem uma mistura somente Não. aí com a... Não. O que mais, então? Mistura com outras também, só que a cultura grega teve mais influência. Os deuses são parecidos. As construções, né, também Então, são. então quer dizer que quando eu comparo essa fusão nós estamos falando, é igual o Dragon Ball mesmo, tá? Fusão. Então quer dizer que de um lado grego, do outro os romanos. Então quer dizer que os gregos influenciaram na religião, né? O que mais? Nas nossas aulas de história, o que a gente lembra que os gregos influenciaram? Aberto para todo mundo responder, tá, pessoal? O que os gregos... Arquitetura, na literatura. Lembrar que os gregos lá desenvolveram o quê? O teatro. As próprias Olimpíadas, né? Que futuramente também vão compartilhar aí. Teatro. O que mais que nós temos? Os poemas. Essa obra que falou, ó. Essa obra como, por exemplo, poema que reflete outro lado da tomada de Troia, já narrada no épico grego Ilíada. Essa Ilíada, pessoal, vocês já ouviram falar sobre ela? Nunca. Nunca? Ninguém nunca escutou falar da Guerra de Troia, não? Eu já ouvi falar, tipo assim, eu ouvi falar mesmo, sabe? Só ouvi. Então, essa história, ela tá no livro. E qual é o livro que narra? A Ilíada. A Ilíada é o livro que fala sobre os 10 anos aí da Guerra de Troia. Ok? E lembrar, por exemplo, Gabriele, me fala aí, além dos gregos que influenciaram os romanos, teve mais quais povos, Gabriele, que ajudaram a influenciar? Gabriele? Olavo, vamos lá. Gabriela está com problema no microfone. O tio já chamou umas 5 vezes e não respondeu. Olavo. Oi, tio. Opa, bom dia. Bom dia. Como é que você tá? Você tá bem? Tá tudo certo aí? Tá, né? Tá. Ótimo. Olavo, sobre esse texto aqui que a Isabela acabou de ler. Na verdade, tem um tempinho que ela já leu, que o tio ficou aqui. O que você entendeu? Eu tava trocando de celular com meu pai por causa que eu tava lá em casa e meu celular não tem 4G, aí eu tava trocando de celular com meu pai. Ótimo. Então o tio vai dar o tempo pra você ler. Leia esse texto que tá na tela. Professor, se você me chamar e eu não responder, às vezes é por causa que minha internet tá ruim. Aí eu Quem não tô conseguindo responder muito rápido.
Ok, Gabriele. Tá lendo, Olavo? Aham, tio. Tudo bem. E aí, Olavo, pode me explicar? Além dos gregos que ajudaram a fazer uma fusão cultural greco-romana, quais mais outros povos que ajudaram a formar uma identidade romana? Como é que eu posso identificar? Tá fácil, hein, pessoal? Tá fácil essa pergunta. Ô, tio, pergunta pra mim, eu não sei. Calma aí que o tio quer avaliar o Olavo. Olavo, vamos? Bem não, tio. Olavo, você leu o texto? Ele Você leu o texto? li Então lê alto pro tio. a fusão entre a cultura greco-romana é conhecida como a cultura greco-romana e está presente na religião por meio dos deuses na literatura, em obras como Eneida, poema que reflete o outro lado da tomada de Troia, já narrada no épico greco Lido. Ilíada. Continua. E na arquitetura, os povos, no Ponto. Calma aí, entretanto, ponto. Ô, Olavo, teve um ponto aqui, ó. Você tem que respeitar esse ponto. Então, até essa leitura aqui, você acabou de ler o seguinte, que a arquitetura, a literatura, a religião, ela vai ter uma fusão o quê? Ela vai ter uma mistura de grego com romano. Até essa parte, você leu isso. Agora você vai continuar a leitura de uma outra parte, ó. Continua. Os gregos. os gregos, no entretanto, foram os únicos povos a influenciar os romanos. Olavo, você tá comendo palavra, calma lá. Os gregos, no entanto, não foram os Os únicos. únicos povos a influenciar os romanos. Dos etruscos, dos etruscos, por exemplo, os romanos adquiriram a habilidade de proteger de projetar e construir estradas. Ótimo. Então, além dos gregos, quais outros povos que influenciaram aí os romanos? Eu quero falar, tio. Os etruscos? Isso, glória, Glória a Deus! Aleluia! Encalhamos aqui, hein? Achei que a gente não ia passar de fase. Então, os etruscos ajudaram de que forma com os romanos? Quando eu vou lá para Roma, olha essas estradas. Nossa, que estrada bonita! Essa estrada romana tem mais de 2000 anos. Foram os romanos que idealizaram ou os romanos copiaram de outros povos? Copiaram. De quem, Olavo, que eles copiaram? Olavo? Ô, tio, Oi, Os romanos copiaram essas estradas de quem, então? Quando eu olho para os romanos construindo estradas. dos gregos? Ah, Olavo, poxa, você não Os está prestando etruscos. atenção na leitura, Olavo. etrusco. Você leu o texto, o tio deu tempo para você ler e você não prestou Os atenção. etruscos, tio. É, mas o ponto do tio não pode dar, não, porque eu dei mais de 3 chances aqui, você não está prestando atenção. Presta atenção que eu vou te perguntar de novo daqui a pouco, hein? Ok? Ok. Ok mesmo, porque quem vai ficar sem ponto é o senhor. Vamos lá, vamos pro próximo. Cadê a Isabela? Isabela Carneiro. Tio, eu quero falar também agora. Eu tô com sono. Ué, acordou, Danilo? Acordei. Pode ler, tio? Pode.
O cristianismo se apresentava como uma religião monoteísta e universal e condenava a adoração dos deuses cultuados do Império Romano. Ponto. Calma lá, Também- Isabela. Rapidinho. Rapidinho. Olavo, Oi. me ajuda aqui. A Isabela acabou de ler o seguinte, ó, o cristianismo se apresentava como uma religião monoteísta. O que que isso significa? De um Deus só. Ah, garoto, Aí. agora eu vi. Isso aí, continua, Isabela. Também condenava o militarismo e a escravidão. Inicialmente, os cristãos foram considerados uma ameaça ao império e por isso foram perseguidos. Pode continuar? Pode. Foi no século IV que o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Ok. Muito bom. Agora o tio já chamou, eu quero chamar agora para explicar. Não é para ler, não. Nosso amigo aí. Fala, Breno. O que que o senhor entendeu desse texto? O que está falando sobre o cristianismo em si? Pela história do cristianismo, Breno, deixa eu mudar a pergunta. Pela história do cristianismo, quando a gente estuda em Roma, primeira pergunta que eu quero te fazer. De início, ela foi bem aceita? Eu quero falar. De início, ela nem foi... De início, nem ao fim, ela foi aceita pelos romanos. Isso. Porque os E o que romanos que sempre... acontecia? Quem era cristão, por exemplo, quem é que defendia o fim da militarização, o fim da escravidão? O que que acontecia com esses cristãos? Eles eram ameaçados pelo Império. E muitas das vezes, por exemplo, eles se escondiam onde? Você sabe me dizer onde que eles se escondiam? Foi... No Essa é seu, difícil. Ajuda, pessoal. no seu lugar. No seu lugar. É um lugar aí bem escondido. Eu acho que era uma arena, não? Não. Eu não ia. Eu não ia atrás desses cristãos, aonde eles se escondiam. É aonde, pessoal? Eu acho que é tipo um lugar debaixo da... Não sei se é debaixo da terra. Alguma coisa disso. Catatumba. Ah, Nas catatumbas eles se escondiam para poder se reunir, para conversar. E, por tipo exemplo, uma tumba. Catatumba. Catatumba a gente sabe o que é, né, pessoal? Acho que eu sei, mas eu não lembro muito. Não sei. É onde enterram os mortos, as catatumbas. Ah, Hum, uma Pensa- cova? É, tipo o quê? Uma... Não sei. Mas é isso. Eu nunca vi. Por exemplo, Breno, os cristãos, além de serem perseguidos, o que poderia acontecer com eles caso fossem capturados, caso fossem encontrados conversando sobre essa nova religião? eu não sei se eles eram mortos ou escravizados, professor. Mas eles eram jogados em algum local específico, por exemplo, para servirem como... Era jogar na arena para ser devorado por leões ou tigres. Exatamente. E a plateia ia ao delírio, né? Ele ficava lá, pagava para entrar na arena, e as pessoas torcendo isso. Uns torciam para os cristãos, outros torciam para os leões. Era tipo Jogo de futebol. É jogo de futebol hoje, exatamente. Só que com sangue, né? É. Menos Ok, pessoal. mais agressivo. Um pouquinho mais agressivo, ótimo. Então, ó, nós já pontuamos aqui Cartago, já falamos um pouco da cultura, agora falamos um pouco também do cristianismo. Alguma pergunta, pessoal, sobre o cristianismo? É um tema importante, hein, que será cobrado. Estágio de boi. Ok, vamos Ô, lá tio, então. tô tirando print de tudo. Tá tirando... Ótimo, Thiago. Thiago é esperto. Também você pode depois estudar pelo YouTube, tá, pessoal? Antes da prova, você pode dar Eu tô fazendo o seguinte. Tipo assim, a gente vai ter uma prova de português, eu faço o seguinte. Eu vou estudar pelo livro, depois eu vejo a videoaula de novo. Revejo. Perfeito. Pessoal, o tio voltou aqui para vocês, por quê? Porque o tio quer conversar aqui rapidinho. Então vamos tentar fazer um recapitular FV aqui para nossas aulas. O que a gente tem que lembrar um pouquinho sobre a história, quando a gente vai estudar história, sobre o que acontece. Lembrar o seguinte, o Império Romano, a gente estuda tanto Roma,
que vai acabar, tá? Depois da prova a gente não vai falar pouco mais do Império Romano. A gente vai agora falar de Império Bizantino, daqui a pouco nós vamos falar de Idade Média, dos árabes, de Maomé. Vai surgir uma nova religião daqui a pouco, a gente vai falar que é o islamismo. Então o nosso tempo histórico, ele vai adiantar. Não tem quando a gente assiste um filme 1 ano depois, 5 anos depois. O nosso vai adiantar, tipo, 200 anos. Nós vamos passar. Depois a gente vai passar lentamente, tá? Século por século nós vamos estudar. Porque cada vez mais nós vamos ter mais fontes. E quanto mais fonte, mais bagagem a gente tem para ler. Dos romanos, a gente tem que atentar às seguintes formas. Lógico, são povos antigos. A gente poderia falar, mas eles são povos bobos, eles não sabiam de muita coisa. Aí que a gente se engana. Quando a gente for falar de Idade Média, a gente vai compreender um pouquinho o seguinte: essa igreja que está começando, que foi perseguida, que está sendo ali bastante sacrificada no começo, daqui a pouco, depois do final da queda do Império Romano, ela vai continuar de pé. E ela vai continuar. E esses bárbaros que vão vir atacar Roma, um desses bárbaros que vai ter tanto poder, ele vai se converter, ele vai se batizar e se tornar um cristão. E ao invés de perseguir o cristianismo, o que ele faz? Ele começa a expandir. Então, quando a gente começar a falar da Idade Média, nós vamos falar também que a Idade Média tem 2 tipos de poder: o espiritual e o temporal. O espiritual é um grande poder. Quem é que tem esse poder espiritual? O Papa. Então vai ser uma figura que a gente vai começar a falar que é igual um imperador. Porém, ele vai ter ainda mais poder. Porque as pessoas vão começar a ter medo do Papa, medo da igreja. E que medo é esse, professor? Medo de ir para o inferno, medo de ser castigado, medo... Então, a gente começa a ter vários tipos de medo que a igreja começa a contar. Ok? Então, isso é na Idade Média. Nós vamos estudar daqui a 2 capítulos ainda. Tá chegando. Mas a gente tem que entender agora como que está se formando essa nova religião. E é isso que vai cair, que a gente vai ter que cobrar. Como que está surgindo? São as ideias de quem? Fácil. Então, essas ideias, quando depois de morto, o que acontece com elas? Elas continuam ali, ó. Os discípulos, os apóstolos, eles vão continuando a espalhar essas ideias. Vão ser perseguidos. Mas o motivo que a gente tem que se perguntar: por qual motivo que Roma, que não perseguia nenhuma das outras religiões, passou a perseguir os cristãos? O que tinha nos cristãos que incomodava os romanos? Porque os cristãos criticavam a seguinte forma: criticava a escravidão, e era o que Roma mais tinha, era escravos. A economia de Roma era voltada para o escravismo. E a outra criticava o quê? O militarismo. Militarismo é o quê? A pessoa é usada a violência, da agressão. Então, a própria religião não aceitava essa militarização. Ok? E isso há 2000 anos atrás. Se mudou, não? Se Jesus voltou para a Terra e falou que agora está permitido, aí eu não sei onde é que está escrito isso não, que eu não vi ainda não. Mas até onde eu sei, desde a época de Cristo, ele defendia o quê? O fim da militarização, o fim da escravidão, né? Também tem a ideia de não acumular dinheiro. Vamos lembrar daquelas ideias. Então, essas ideias, de certa forma, vão estar ali. É uma crítica? É. Mas elas existem? Existem. Lembrar também que Roma, ela não existiu sozinha. Roma foi um grande império, por quê? Porque quando eu domino uma cidade, quando eu domino outro povo, de certa forma, eu estou levando a cultura de Roma para aquele povo e, de certa forma, eu estou pegando um pouco da cultura daquele povo e estou fazendo o quê? Trazendo para Roma. Mas Roma dominou os gauleses. Ok, mas o que ele vai aprender com aquilo? A religião, como construir uma estrada, como colocar curva na estrada, porque as estradas que os romanos faziam era assim, ó, linha reta, dobrou, linha reta, dobrou, linha reta. Então não era estrada com curva igual a gente conhece hoje. Ok?
Depois essas estradas vão adaptar. Tudo bem? Então, nós temos aí uma fusão cultural. Temos também lembrar que desde os períodos eu tenho monarquia, república e império. E lembrar também que eu não coloquei ali nas perguntas e vocês não me perguntaram, que é muito importante, hein, pessoal? Que vai ser cobrado. As leis que os plebeus conseguiram direitos. A luta que ocorreu. E outra questão que a gente tem que lembrar aqui, que eu quase esqueço, dos irmãos Craco, tá? Estão lembrados que a gente falou um pouco? Sim. Caio e Craco. Esses dois irmãos, eles lutaram. Veio o nome certinho, Danilo, pro tio. Oi? Veio o nome dos irmãos certinho. Não sei onde tá. Esses irmãos, pessoal, eles lutavam por quais condições? Caio e Craco. Pra fazer as leis dos plebeus? Não sei. Calma. O que acontecia? Os patrícios tinham muitas terras, era chamado de aristocratas. Então, o que esses irmãos, eles lutam pelo quê? Eles lutam para distribuir essa terra para quem não tinha terra. Lembra dessa questão, hein, pessoal, que é muito importante. Os irmãos Caio e Craco, eles vão lutar para pegar essas terras. Por exemplo, olha essa sala de aula. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos botar 11 aqui, presente. Fora quem está assistindo pelo YouTube. Então, vamos botar aqui na sala. Então, esses alunos, vamos botar aqui o Breno. Ele é dono de todas as terras aqui. Só o Breno tem todas as terras. E o restante não tem terra. Vamos entender que o João Gabriel é um e o Gabriel Bonfante é outro, ó. Gabriel Bonfante de um lado e João Gabriel do outro. São os irmãos. Vamos botar que os dois são irmãos. Tanto João como Gabriel Bonfante. É Bonfante ou Boldrini? Só tá o B, mas deve ser Bonfante. Os irmãos quais, tio? Caio Craco. Tá? Acho que é Caio Craco. Deixa eu só confundir o nome rapidinho, mas é isso mesmo. Tem um Craco no meio. Isso. O que acontece com os dois? Ó, eles vão lutar contra o Danilo, contra a Isabela, contra o Thiago ou contra o Breno? Contra o Breno, porque o Breno tem o quê? Todas as terras. O Danilo quer comer, tá com fome, não tem terra para plantar. A Isabela tá com fome, não tem terra para plantar. A outra Isabela também, o Thiago também. A Heloísa tá lá morrendo de fome. O que eles vão fazer? Então, Gabriel se une com o João e vão lutar contra o Breno. A questão é que o Breno é patrício. E o João e o Gabriel são o quê? Plebeus. O que acontece nessa luta com o João e com o Gabriel? Eles vão vencer o Breno? Não. E o que acontece com os dois? São assassinados. Ok? Vão ser executados. Então, essa luta... Porque a pergunta que eu quero lançar para vocês e quero que vocês me respondam. Vai que caia na prova, né? Quem eram esses irmãos e contra o que eles lutavam? Para que eles lutavam? O que eles queriam? Ok? É uma pergunta. Se você lutavam pelos direitos dos plebeus. Dos plebeus de conseguir terra, de tomar da aristocracia. Lembrar, a aristocracia é aquele que tinha poder. Latifúndios, eles tinham muita terra, era grande latifúndio. Mini latifúndios são propriedades pequenas. Aqui no Espírito Santo nós conhecemos mais pequenos latifúndios, principalmente indo para São Rafael, essas regiões, são pequenos pedaços. Grande latifúndio a gente fala como se fosse Linhares todo, como por uma única pessoa. Todo o território de Linhares, imagina, do Pontal a São Rafael, pegando o Bebedouro, tudo seu único dono. É isso que a gente fala grande latifúndio, tá ok? Tudo bem, Eduardo, não tem problema não. Pessoal, então, deu para entender nossa revisão? Deu para compreender aqui um pouco sobre cultura, religião e sobre a reforma agrária, tá? Isso é uma luta de reforma agrária, só para a gente entender. Distribuição de terra, dê o nome que preferirem. Distribuição de terra ou reforma agrária, um dos dois nomes. Tá ok? Lembrar também do Coliseu, muitos que lutavam no Coliseu eram quem? Eram os irmãos Gracos ou eram os gladiadores? Os gladiadores, né? Essa é fácil. E quem eram os gladiadores? Os próprios escravizados. Os guerreiros, eu acho que é isso. Mas eram escravos. Não esquecer que eles eram escravos. Ok? Ô tio. Sim, Danilo.
quem ganhasse ficava libertado? Era Não, libertado. era prometido a liberdade, mas nem sempre era cumprido, né? Era muito caro um escravo, que ainda mais que era vencedor. Igual você ter o Neymar, que trazia muito dinheiro para o clube. Então é a mesma coisa. O time ia liberar o jogador? Dificilmente. Ok? Deu para entender, pessoal? Ô, tio, Então tá lá, pessoal. Então, qualquer dúvida, se alguém tiver pergunta, perguntem lá no grupo do sexto ano, tá? O tio tá sempre online pela manhã, podem me mandar pergunta, à tarde também, não tem problema não. Podem mandar pergunta que o tio responde, tá ok? Beleza. Tá bom, Isabela tá cansada aí? Tio cansa, né? Pessoal, bom final de semana, bons estudos, boa prova hoje da Tia Aline, né? Hoje da Tia Aline. Façam boa prova, façam com atenção. Ó, só o Thiago postou foto do girassol, hein? Quero ver essas fotos do girassol. Eu nem plantei ainda, professor. Ah, Eu Breno, plantei. não acredito nisso, não. Por isso que o Vasco tá perdendo. Eu tava arrumando vazio, eu não tinha. Mas planta, hein? Planta hoje e posta foto. Mais alguém plantou? Gabriel, plantou? ô, tio, tem que ir lá pegar. Ah, Danilo, pode ir hoje buscar, hein? Tá Cuidado, bom. cachorrinho não comer a planta. E aí, pessoal, João, É postem a verdade. foto, hein? Quero ver essa foto hoje do girassol. Isabela, Como que Ô, eu tio vou tirar a Valinor, foto da Isabela girassol Carneiro, se eu Isabela não plantei Conte. ainda? tio Pessoal, Valinor, vocês têm que pegar essa... Tá vendo que desfeita? Vocês nem plantaram ainda o girassol. Ô tio, não tem pote pra plantar. Qualquer potezinho. ô, tio Valinor, Só que eu não tenho terra. eu vou agora. Olha, desculpa de vocês. Pessoal, tio passou o tempo 7 minutos. Daqui a pouco já vão vir fechar aqui. Tchau, um abraço, bom descanso. Falou. Tchau, tchau, Tchau. pessoal. Segunda-feira, 7h10, em nosso encontro em Educação Empreendedorismo. Financeira. Você não tem jeito, né, professor? É, quase que eu esqueço. Tchau, pessoal. 7h10. Tchau. 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 Tchau.